Quando Fernando Alonso chama de lenda do esporte alguém com quem andou batendo roda, é porque se trata de um baita piloto. Robert Kubica, o alvo do elogio, vai ser sempre um ponto de interrogação. Ele estava destinado à glória na Fórmula 1, só que o potencial dele foi interrompido por um acidente no dia 6 de fevereiro de 2011. Ele bateu feio com o Skoda num rally na Itália, a batida foi violenta, uma barreira atravessou o carro e machucou a perna e o braço dele. O sonho de um título mundial deu lugar a uma história de superação. Daí vieram duas façanhas: o retorno à Fórmula 1, que parecia impossível, e a vitória nas 24 horas de Le Mans desse ano. Existem muitos pilotos que poderiam ter sido campeões. Alguns deles realmente teriam sido, outros não. Daí a pergunta: Kubica era mesmo tudo isso, hein? Kubica liderou os testes para a temporada de 2011 em Valência pouco antes do acidente. Mas veja, aquela temporada seria difícil para ele. O Renault R31 com escapamentos dianteiros inovadores foi até bem no começo, mas depois não reagiu bem às atualizações. Alguns pódios vieram no começo do ano com Vitaly Petrov e com o substituto dele, Nick Heidfeld. Mas aí o carro despencou e virou apenas o quinto melhor do grid. Se Kubica tivesse ficado na equipe, que virou Lotus em 2012, provavelmente teria vencido corridas. Talvez até mais vezes que a única vitória de Kimi Raikkonen. Mas o fato é que Kubica já tinha um pré-contrato com a Ferrari. Stefano Domenicali, então chefe da equipe, e o próprio piloto confirmariam essa informação anos depois. Veja, a Ferrari teve muitos altos e baixos em meados da década de 2010, então é difícil imaginar o que ele teria conquistado, mas não resta dúvida de que a carreira dele estava em ascensão. Robert Kubica construiu uma boa reputação no kart. Ele foi contemporâneo de Lewis Hamilton e Nico Rosberg e era tão bom quanto eles. Ele ganhou corridas na Fórmula Renault e na Fórmula 3. Na Fórmula 3 Euro Series, ele venceu mesmo depois de quebrar o braço em várias partes num acidente de carro na rua. Ele também fez a pole e terminou em segundo no GP de Macau de 2004. Em 2005 veio o primeiro título da World Series by Renault, uma espécie de GP2 com menos glamour. Com isso, ele pôde fazer, no fim daquele ano, em Barcelona, um teste com a Renault campeã de Fórmula 1 de 2005. A Renault não ofereceu um contrato, mas a BMW Sauber sim. O chefe Mario Tyson elogiou o desempenho do polonês, que, aliás, não tinha grande apoio financeiro. O contrato permitiu a Kubica guiar nas sextas-feiras de todas as etapas em 2006. O ritmo dele foi tão forte que ele ganhou a vaga de Jacques Villeneuve, campeão mundial de 97. Mesmo num carro que saía muito de frente, Kubica conseguia atacar as curvas com boa velocidade de entrada, aproveitando bem os pneus Michelin. Ele fazia o carro girar do jeito certo. Era um estilo parecido com o de Alonso na época. Kubica estreou em sétimo na Hungria, mas foi desclassificado por causa do peso abaixo do mínimo. Na terceira corrida em Monza veio o primeiro pódio. Foi o único grande resultado em 6 provas naquele ano, mas bastou para ele se garantir para 2007. E esse seria um ano bem mais difícil. A Michelin saiu e ficou só a Bridgestone. Os carros passaram a sair muito de frente, o que não combinava com o estilo de Kubica. Ele marcou 39 pontos contra 61 de Heidfeld, seu companheiro de equipe. Ele também perdeu o GP dos Estados Unidos depois da batida violenta no Canadá a 230 km por hora antes da curva do grampo. O impacto foi de impressionantes 75 G, mas Kubica voltou com tudo em 2008. O BMW Sauber F108 era um carro forte, com os pneus Bridgestone ele saía mais de frente, mas Kubica se impôs sobre Heidfeld. Alguns jornalistas como Mark Hughes chegaram a considerá-lo o melhor piloto da temporada. A campanha de 2008 ainda é lembrada pela frustração de Kubica. Ele acredita que a BMW deu o trabalho como encerrado depois de vencer no Canadá com uma dobradinha liderada por ele. A partir daí, ela teria focado em melhorar o desempenho de Heidfeld seguindo um cronograma corporativo. O polonês diz que algumas atualizações poderiam ter sido implementadas, mas não foram. Até hoje ele critica a BMW por não ter continuado o desenvolvimento do carro. A vitória em Montreal foi o ponto alto de Kubica, exatamente um ano depois do acidente grave na mesma pista, mas não foi a melhor atuação dele. A melhor talvez tenha sido o segundo lugar no Japão. Ele liderou o início da prova com um carro menos competitivo. A BMW acreditava que 2009 seria o ano do título. Então ela direcionou os recursos que Kubica considera terem custado o título de 2008. Isso acabou sendo um desastre.
A introdução do KERS, que a BMW não deixou ser adiado, foi parte do problema. O sistema deixou o carro pesado e com embalo comprometido, por causa da localização das baterias resfriadas a ar. O chefe de engenharia, Will Hempf, admitiu que eles subestimaram as complicações e o impacto que elas tiveram no carro. O KERS foi abandonado logo no começo do ano, mas os prejuízos no projeto ficaram. As asas dianteiras mais largas criaram problemas aerodinâmicos. O carro não tinha o difusor duplo, inovação que o chefe Mario Tyson aponta como a principal causa do fracasso de 2009. Kubica fez o que pôde, teve boas atuações, como o segundo lugar em Interlagos. Os pontos dele ajudaram a BMW a terminar em sexto no Mundial. A BMW então saiu da Fórmula 1 e Kubica teve que trocar de equipe. Apesar do interesse da Williams, ele preferiu voltar para a Renault. A forma como a Renault trabalhava combinava com Kubica, era um bom encaixe com a personalidade exigente dele. O Renault R30 de 2010 era um carro honesto. O polonês teve papel importante na evolução dele. Desde cedo pediu mudanças na direção hidráulica e nos freios. Ele queria mais estabilidade e uma boa resposta para entrar rápido nas curvas, uma marca dele. Com isso ele transformou um carro bom, mas não brilhante, num carro capaz de brigar por pódios. O resultado foi uma temporada excelente. Mônaco, onde largou em segundo e terminou em terceiro, foi especialmente marcante. Ainda assim, Kubica reconheceu. Lá, ele foi ajudado pelo carro, que era fácil de prever. Ele disse que não era o carro mais rápido, mas era provavelmente o mais fácil de pilotar. Ele então conseguiu ser fiel ao estilo de pilotagem dele. Em Suzuka, Kubica matou a pau no qualifying. Ele largou em terceiro mesmo tendo danos no assoalho que prejudicavam a carga aerodinâmica traseira. Na corrida ele deu azar, uma porca da roda se soltou, mas foi uma temporada forte, o que jogou lá para cima as expectativas para 2011. Mas daí a vida pregou uma peça nele. Depois do acidente no Rally, o caminho de volta à Fórmula 1 foi longo e difícil para Kubica. Ele voltou às competições em setembro de 2012, quando venceu o Ronde Gomitolo di Lana na Itália, pilotando um Subaru Impreza WRC. No início ele focou no Mundial de Rally. Kubica ganhou o título do WRC2 em 2013 e correu um tempo integral na classe principal em 2014 e 2015, com um sexto lugar como melhor resultado. Mas a vontade de voltar à Fórmula 1 não morreu. Para isso ele voltou às pistas em provas de circuito nas 12 horas de Mugello em março de 2016. Em 2017, fez testes com a Renault na Fórmula 1, pilotando carros de 2012 e de 2017 mesmo. Era uma avaliação para uma possível vaga em 2018. Apesar do bom desempenho inicial, a Renault teve dúvidas sobre a velocidade pura dele e acabou optando por Carlos Sainz. Kubica então foi testado pela Williams. Ele virou piloto reserva em 2018, com 3 participações em treinos livres. No ano seguinte virou titular. O simples fato de Kubica conseguir pilotar já era impressionante. Ele sempre minimizou e até subestimou as sequelas do acidente. A temporada foi desastrosa para a Williams. O carro atrasou e não estava pronto para os testes de pré-temporada. Tinha peças ilegais que tiveram que ser trocadas antes da estreia. O carro era lento demais. Kubica marcou um ponto em Hockenheim com um 10º lugar, mas foi superado pelo estreante George Russell. O polonês teve seus momentos e afirma que a temporada dele foi melhor do que pareceu, mas ficou claro que ele já não era o mesmo. E a mesma coisa se aplica para as 2 últimas corridas dele em 2021, quando substituiu Kimi Raikkonen como reserva da Sauber. Mas considerando a gravidade das sequelas, impressionou que Kubica tenha voltado a pilotar em alto nível. Ele passou por várias cirurgias para recuperar o braço direito. Daí enfrentou o trauma da carreira paralisada. Ele teve forças para voltar, algo que poucos conseguiriam. Em certa medida, isso é um feito maior do que ser campeão do mundo. Kubica ainda conquistou 2 títulos da European Le Mans Series e venceu as 24 horas de Le Mans. Tudo isso com limitações físicas. Mais uma prova de que ele não só era, como ainda é um grande piloto. O respeito por Kubica continua sendo alto no paddock entre os que correram ou trabalharam com ele. É o maior caso do "e se"
nesse século. E se ele não tivesse tido o acidente na Itália, será que teria sido campeão do mundo? Muito possivelmente sim. Mesmo que as estatísticas não sejam as mais robustas, Kubica mostrou nos 4 anos completos antes do acidente que tinha nível para vencer corridas pela Ferrari. Quanto ao título mundial, é inegável que ele tinha capacidade, mas veja, a Ferrari não ganha um título desde 2008. Então, não tinha nada garantido. E se ele não fosse campeão? Ninguém sabe qual seria o passo seguinte. O mais importante, porém, não é o e se. O que vale é o que Kubica fez de fato. A velocidade dele na pista e a dedicação fora dela fizeram dele um pacote forte. Não dá para afirmar com certeza que ele teria sido campeão, mas poderia ter sido. Kubica era bom mesmo, e é por isso que Alonso o chama de lenda.